Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Creio, logo sei. Hoje é domingo e vamos para a parte 2 do nosso vídeo sobre 10 argumentos para o pré-tribulacionismo, para aqueles que creem que a igreja não passará pela grande tribulação. Antes de mais nada, peço a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, curta e compartilhe esse vídeo se você for edificado por ele e que você possa nos seguir nas redes sociais. Muito obrigada! Na semana passada, nós falamos 5 argumentos, bíblicos que me faz crer que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Hoje nós vamos falar de 5 e, na verdade, mais um. Vamos chegar a 11 argumentos. Na verdade, eu conheço estudos assim que já passam de mais de 50 argumentos, mas vamos falar só 10, que a nossa intenção é ajudar, é dar base para quem não se convenceu ainda, que ainda não sabe qual opção, crer, tem a base para estudar, não é verdade? E para quem já crê no pré-tribulacionismo também tem a base para argumentar, muitas vezes responder àqueles que lhe perguntam. Então, na verdade, não tenho pretensão nenhuma aqui de convencer ninguém, nem de falar com autoridade, porque eu não sou nenhuma autoridade, não sou nenhuma especialista, eu aprendo com mestres e gosto de estudar bastante o tema, e aí é só mesmo assim um estudo bem singelo, sem grandes pretensões, certo? Então vamos ao 6º argumento, pelo qual eu acredito que a igreja não passará pela grande tribulação, e está nas 70 semanas de Daniel, as famosas 70 semanas de Daniel que nós encontramos no capítulo 9 de Daniel, O anjo Gabriel vem até ele e desenrola ali um manto, diversas revelações para ele e fala de 70 semanas. E aí no versículo 24, o anjo diz assim: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Ou seja, o Gabriel, o anjo ali, quando vai falar das 70 semanas, já diz: 70 semanas estão decretadas para o seu povo, para a sua santa cidade. Quem é o povo de Daniel? Os judeus. Qual é a santa cidade? Jerusalém. E aí ele fala sobre o que vai acontecer nas 70 semanas. E a gente entende que essas semanas são períodos de 7 anos. E aí quando ele fala das primeiras 69 semanas, elas marcam do decreto da saída do povo do exílio da Babilônia até a morte de Jesus. Então ela vai exatamente até a morte de Jesus. Ali se encerram 69 semanas. E aí a última semana, são os últimos 7 anos dessas 70 semanas, é a grande tribulação. E o que acontece? Existe um hiato, existe um corte entre a semana 69 e a 70. Até a 69 aconteceu quando Jesus morreu em Jerusalém. E a 70, que é os últimos 7 anos da terra, os últimos 7 anos, quando virá o juízo de Deus. O que existe entre a 69 e a 70? Um enorme espaço de tempo no qual nós estamos agora. Ou seja, no meu entendimento, por que existe esse espaço de tempo tão grande entre a semana 69 e a semana 70? Ora, visto que as semanas de Daniel são decretadas sobre o povo judeu, esse espaço, esse ato entre a penúltima e a última é a dispensação da igreja, é o tempo da igreja, os 2 dias, os 2000 anos da igreja de Cristo na terra. Então, o que faz que da semana 69 até a 70 exista um espaço de tempo tremendo entre uma e outra é o período da igreja.
Então, entre a semana 69 e a semana 70, o espaço de tempo de 2000 anos existe. Por quê? Porque existe o tempo da igreja. A hora que findar o tempo da igreja, então a última semana vai se cumprir. A hora que findar, né, que Paulo fala da plenitude dos gentios, a hora que Deus retirar a igreja da terra, então volta a contar a semana de Daniel. E aí vem a última semana, que é a grande tribulação. O sétimo argumento que eu entendo é o que aconteceu com Raabe, a prostituta. Raabe vivia em Jericó. Raabe creu no Deus de Israel, foi poupada pelos judeus, pelos hebreus na época, né, da destruição que veio sobre Jericó, ela e a sua família, e eles passaram a fazer parte do povo de Deus. E aí o que aconteceu? Ela se casou com um judeu. Então, um judeu se casou com uma gentia, e deles veio a linhagem de Davi, a linhagem do próprio Jesus, né? A linhagem mais importante do povo de Deus veio do casamento de um judeu com uma gentia. Então, eu entendo também que isso daqui é uma figura de Cristo, né? Dessa atitude de Cristo, de um judeu se casar com uma gentia. Jesus, judeu, se casará com a sua igreja, formada na sua maior parte por gentios. Então, eu entendo que aqui seja também um exemplo, né? Raabe e Salmão, que é o seu noivo judeu com quem ela se casou, né? O seu marido, Raabe e Salmão são um exemplo do que vai acontecer. Judeu se casando com uma gentia, Jesus se casando com a sua igreja, na sua maior parte formada por gentios. O oitavo argumento que eu entendo está nos evangelhos, mais precisamente no evangelho de João. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia que contam o ministério de Jesus, a história de Jesus, as suas genealogias e tal. O evangelho de Mateus foi escrito mais precisamente para o público judeu, para mostrar, para provar ao judeu que Jesus é o Messias. O evangelho de Marcos foi escrito para o público romano, né, para mostrar ao romano que Jesus é o Salvador do mundo, que eles deveriam crer em Jesus. O evangelho de Lucas foi escrito para o público grego, para mostrar ao grego com riqueza de detalhes que Jesus também é o Salvador do mundo, que o grego deveria deixar o seu paganismo, os seus inúmeros deuses, para crer no Salvador do mundo. E o evangelho de João foi escrito para a igreja. É o evangelho mais profundo, é aquele que fala com profundidade, que tem a intenção de mostrar, de provar que Jesus não era só homem, mas também Deus. Então, João foi escrito para a igreja de Cristo, para aqueles que já criam no Salvador e para entender com mais profundidade, para ter revelações mais profundas a respeito da divindade de Jesus. E dos 4 evangelhos, João é o único que não menciona a grande tribulação. Mateus escreveu para os judeus e fala da grande tribulação, né? Mostra o discurso de Jesus sobre a grande tribulação. Marcos escreveu para os romanos e mostra o discurso de Jesus falando da grande tribulação. Lucas, a mesma coisa para os gregos, fala da grande tribulação. João, que escreveu para a igreja, não menciona a grande tribulação. E ao contrário, lá em João 14, né, Jesus diz que ia para o céu nos preparar morada. Quer dizer, Jesus, ao contrário, ao invés de falar da grande tribulação, ele fala, não, eu vou preparar lugar para vocês estarem para sempre comigo. Então eu entendo aqui mais um argumento de que a igreja não passará pela grande tribulação por conta disso, porque quando Jesus fala diretamente para a igreja, ele não fala de tribulação, de juízo, né? Ao contrário, ele fala de estar para sempre com ele, da morada do céu. O 9º argumento que eu entendo está em 1 Tessalonicenses, né? Vamos ler 2 versículos, o capítulo 4, versículo 15 e o capítulo 5, versículo 3. Vamos lá? Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Amém. O apóstolo Paulo está falando aqui sobre a vinda do Senhor, e diz aqui, quando ele vai falar que nós não precederemos os que dormem, ele está falando de que os mortos em Cristo serão arrebatados primeiro, ressurgirão, né? Sairão dos seus túmulos e subirão para se encontrar com Jesus nos ares. E nós, os que estivermos vivos, iremos ao encontro depois. Paulo se incluía aqui. É como se ele estivesse crendo realmente que Jesus ainda arrebataria a igreja no tempo dele. Então ele se inclui, ele fala, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. E aí ele vai continuando. A gente sabe que a Bíblia não tinha, né? No original, a carta aqui de Paulo não tinha versículos, não era separada por capítulos, nada. Ele estava ali escrevendo. Então, ele vai falando, o capítulo 4 acaba no versículo 18, ele entra no 5. E aí, no versículo 3, ele diz o seguinte, no capítulo 5. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles, de repente, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Ou seja, quando ele se refere ao arrebatamento, ele se inclui, ele fala nós seremos arrebatados. Quando ele vai falar do que virá sobre a terra, quando as pessoas acharem, estamos em paz, não sei o que, tá tudo lindo, sobrevirá repentina destruição. Sobre eles vai vir repentina destruição. Ou seja, quando ele está falando do arrebatamento, do encontro com o Senhor, ele se inclui, nós. Quando ele vai falar do pega pra capá que vai vir, ele fala eles. Ou seja, mais um argumento que eu entendo de que a igreja não vai passar pela grande tribulação. O 10º argumento que eu entendo são as festas do Senhor. A gente já falou sobre isso em alguns vídeos, vou deixar os links aqui, né, na descrição do vídeo, também deixar nas sugestões aqui, sobre as festas do Senhor. Deus instituiu 7 festas, que a gente vê lá no Antigo Testamento, nas leis de Moisés. As festas de outono e as festas da primavera. Das 7 festas, Jesus já cumpriu 4. Que foi a Páscoa, ele morreu na Páscoa, Pães Asmos, ele foi sepultado na festa de Pães Asmos, Primícias, ele ressuscitou na festa das Primícias, e Pentecostes, né, que veio o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os primeiros cristãos. E aí agora falta cumprir 3 festas, que é trombetas, expiação e tabernáculos. Né? Então, queridos, a festa das trombetas é uma festa de 2 dias, que na verdade ninguém sabe quando a lua nova vai aparecer, é a festa da lua nova. Então, a festa dura 2 dias, mas ninguém sabe exatamente qual é o ápice da festa, que é quando a lua aparece, se é num dia ou se é no outro. E aí, em seguida, quando ela acaba, marcam-se 7 dias para a festa da expiação, que na verdade é um tempo de jejum, de angústia, de tristeza, de contrição, de arrependimento pelos pecados, né? Para que Deus perdoasse o povo, né? O sacerdote entrava no Santo dos Santos, oferecia adoração ali por todo o povo, e isso trazia o perdão dos pecados lá na lei de Moisés, com a festa da expiação. E também tem a festa dos tabernáculos. Essa Jesus vai cumprir quando reinar aqui por 1000 anos. Então, essas outras duas, elas têm que ter um significado, elas precisam ser cumpridas. Então, eu entendo que na festa das trombetas, que ninguém sabe o dia nem a hora que a lua aparece, deve ser a festa onde Jesus vai arrebatar a igreja. Né? Ela acontece, é a festa que eles chamam de Rosh Hashanah, os judeus. Né? Então, ela acontece entre setembro e outubro, todos os anos. Então, ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vai vir, mas é muito provável que ele arrebate a igreja nessa festa. E aí, a festa aconteceu, a igreja foi arrebatada, conte 7 anos. Que aí, na expiação, vai acontecer a grande tribulação, e o clímax dela vai ser na festa da expiação, que é quando Jesus voltará com poder e grande glória, todo olho verá, como relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de vir
assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus voltar e pisar nessa terra com todo o seu exército, então será o cumprimento da festa da expiação, que era a festa lá que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então, Jesus já cumpriu 4, falta cumprir 7. Então, para o cumprimento fazer certo, sim, fazer sentido, na minha opinião, né? Existem 2 eventos aqui, que é a trombetas e a expiação. Então, um evento seria o arrebatamento da igreja e o outro evento, a volta de Jesus. Assim, ele cumpriria essas 2 festas. E por último, aquele plus que a gente falou, né? Porque a gente começou com 10, mas aí vai aparecendo sempre mais. E esse é um argumento muito interessante que eu gostaria de falar, né? Não deixar ele esquecido para um outro vídeo, quem sabe um dia. Então, por isso que a gente de 10 acabou virando 11. Então, o 11º argumento que eu entendo é que é a palavra harpazo. A palavra harpazo no grego é traduzida para nós como arrebatamento. O sentido literal dessa palavra no grego é ser retirado com rapidez de um lugar. Ela aparece em diversos momentos na Bíblia, né? Em diversas passagens, como quando Filipe estava pregando ali para o eunuco, batizou o eunuco, e aí diz lá em Atos isso. E aí diz que o Espírito Santo arrebatou Filipe e levou para outro lugar. Então, essa palavra tem esse significado literal no grego, ser retirado com rapidez, com urgência de algum lugar e ser levado para um outro lugar, né? Daí também vem a palavra que a gente usa, que é arpão, que é você lançar, né? No caso, num peixe, você vai caçar peixe, baleia, e você lança o arpão. E isso, né, pega ali a presa rapidamente, tipo de surpresa, né? O arpão, a lança vai e crava de surpresa e retira a presa do mar. Então a palavra arpão nossa vem dessa palavra grega também harpazo, que é a palavra traduzida como arrebatamento, que é ser tomado de súbito e de uma forma muito rápida, né? E aí a reflexão que eu faço com vocês é: se a igreja passar pela grande tribulação, por que precisaria ser retirada daqui com urgência? Ora, todo o período de sofrimento, de juízo, de dor que há de vir, a igreja vai ter experimentado. Por que é que ela seria retirada logo depois de tudo acontecer, de todo pega-pá-capá acontecer, de boa parte da igreja ser aniquilada, né, pelo anticristo? Por que a igreja seria retirada depois do sofrimento, de forma súbita? Subiu para imediatamente descer com Cristo, né? Porque no final da tribulação, ele vem para esse mundo, vai pisar aqui, todo olho verá, e ele vai destruir o anticristo. A palavra arrebatamento faz sentido, né, com o seu significado de urgência, se for antes, né? Significa que Deus tomará para si a sua igreja de forma rápida e urgente antes que o mal venha, antes que a tribulação venha, que o juízo venha, que tudo aconteça. Concordam comigo? Não faz mais sentido ser arrebatado com pressa antes do mal, do pega-pra-capá acontecer? Depois que já aconteceu, depois que muita gente vai pagar com a própria vida por amor a Cristo, não faz mais sentido, né? Não faz sentido. Então era esse último argumento assim, que me veio à mente depois e que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu espero realmente, como eu já falei no primeiro, que esses vídeos sejam assim para o nosso crescimento, sem nenhuma pretensão de ensinar nada, de convencer de nada, de falar que a nossa opinião é a certa, nada disso. Cada um que busque em Deus, busque na palavra, aquilo que quer acreditar a respeito desse período que Deus deixou esse mistério no ar, né? Deus deixou o mistério no ar porque Ele quis assim. Algum propósito tem nisso, não é verdade? E que a gente se prepare,
que a gente esteja pronto, porque se o arrebatamento for a qualquer hora, a qualquer momento, antes da tribulação, precisamos estar prontos, vigilantes, como o próprio Senhor Jesus nos orientou. Se for depois, que estejamos preparados para, se preciso for, morrer por Cristo. Amém? O que importa no final é que nós já sabemos o fim da história e o Rei dos Reis voltará em glória e todo mundo que estiver nele terá a coroa da vida. Aleluia! Glória a Deus por isso. Eu espero que esse vídeo abençoe você, abençoe os seus estudos, né? Aquilo que você já tem aprendido da palavra de Deus. E amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na graça e na paz do Senhor.